Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 9. Graças a Deus, louvado seja Deus. Antes da palavra, em nome de Jesus, libera o seu coração, perdoa os que te ofenderam, em nome de Jesus, limpa o seu coração, em nome de Jesus. Pois se não perdoarmos as ofensas que nos foram dirigidas, tampouco nosso Pai Celeste nos perdoará. Então, limpa o seu coração, pede ao Espírito Santo, limpa o meu coração. Eu peço perdão a todos que me ofenderam, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amém? Graças a Deus. Aqui Davi dando conselho ao seu filho. E o seu filho não foi qualquer um, ele foi rei. Ele era um príncipe. E aqui Davi veio dar conselhos para ele. E esse conselho nós devemos absorver para nós também. É Deus falando, né? Ele fala com uma pessoa, mas ele está falando com todos. Então serve para nós. E aqui Davi fala para Salomão, porque Salomão ia herdar o reino, né? Ia ser rei, sucessor de Davi. E ele precisava de conselho. Todos nós precisamos de conselhos que vêm da parte de Deus. E aqui Davi, ele conhecendo a Deus, nós vemos que Deus tem a Davi em alta conta, a ponto de falar que Davi era segundo o coração de Deus. Então Davi conhecia o Senhor, e o Senhor fez grandes coisas na vida de Davi. E aqui Davi passou por muitas experiências com Deus, por muitas experiências com os inimigos. Então, aqui já no fim da sua vida, acumulada tanta experiência com Deus, ele vem dar conselhos a seu filho, que ia ser seu sucessor. E ele fala: E tu, meu filho Salomão, trata como a filho. É assim que Deus faz conosco, né? Ele nos trata como a filhos, né? E o pai ama o filho, né? Conhece, ao que ele diz, conhece o Senhor, conhece o Deus de teu pai. Então quer dizer, ele fala para conhecer a Deus. Conheça o Deus que eu conheço. Né? Quando pregamos também, nós estamos falando isso, né? Conheça o Deus que eu conheço. Né? E como conhecemos a Deus? Quando nós invocamos e buscamos ao Senhor. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não invocarmos a Deus, nós somos rejeitados, nós somos colocados de lado. E aqui ele fala: conheça Deus. Como eu vou conhecer? Primeira coisa para você conhecer a Deus: meditar de dia e de noite na sua palavra. Se você não faz isso, você não está conhecendo a Deus, você está tendo uma presunção. O maior problema das pessoas se chama presunção. Eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, e Deus está comigo, né? E eu estou com Deus, mas não invoca, não busca Deus. E buscar a Deus leva tempo, é relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Deus, Ele quer nós nos relacionando com Ele, falando com Ele. E Ele vai falar conosco quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Nós devemos já aplicar todos os nossos esforços no relacionamento com Deus. Então, primeira questão, buscar lendo a palavra, as Escrituras,
Escrituras. Já não cansamos de dizer que o autor intelectual das Escrituras é o Espírito Santo. Então ele se dá a conhecer a nós. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quer conhecer Jesus? Vai nas Escrituras. Quer conhecer a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo? É nas Escrituras que você vai conhecer. E o que acontece? Acontece que as pessoas têm presunção. A presunção, elas calculam, elas imaginam que conhecem a Deus, mas não conhecem, porque o coração dessas pessoas é um coração que está enganado. O coração do homem é por demais corrupto. Então ele imagina, o homem cria deuses imaginários, ele imagina, né? Cria na sua imaginação quem é Deus, o que Deus quer, o que a pessoa deve fazer, como a pessoa deve viver. Mas isso é uma criação do coração corrupto do homem. E ele passa a entender que Deus é daquele jeito, né? Então, o homem é um criador de Deus imaginário. Ele cria Deus, ele forma um Deus segundo a sua própria imaginação e segundo os seus próprios desejos corruptos. E ele passa a viver assim, mas ele não dirige o seu olhar para Deus, para o buscar, para o conhecer, para entender quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer e o que Ele vai fazer. Então, conheça ao Senhor, prossiga em conhecê-lo. Então, é isso que Davi está orientando Salomão, que conheça o Deus do teu Pai. Então, conheça o Deus que se revela nas Escrituras. Muita gente boa, muita gente temerosa está aí calculando que tem Deus, que está servindo a Deus, que é de Deus, mas na verdade não está, porque ela vai pelo que o seu coração, a sua imaginação criou. E criam até um Jesus imaginário. E isso é muito sério. A pessoa passa a viver segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências. Então, nós devemos aplicar o nosso coração em conhecer a Deus, em prosseguir a conhecer a Deus. Então, Davi diz aqui para ele: conheça o Deus do teu Pai. E a palavra, né, nos diz o seguinte, né, conheça o Deus das Escrituras, que se revela nas Escrituras. Ele se apresenta à humanidade, ele se revela à humanidade pelas suas Escrituras. Não foi sem razão que já procuraram destruir as Escrituras, queimar as Escrituras, e disseram para você: nunca lê esse livro, porque senão se você aplicar ali o seu coração, ficar lendo, você vai ficar doido, né? Isso é quem não conhece a Deus, é quem se opõe a Deus. Isso é o espírito do anticristo, que não quer que as pessoas venham conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, conheça ao Senhor, prossiga em conhecer. E como Davi tinha experiência, o que ele diz? Conheça o Deus do teu Pai, né? E serve-o com um coração perfeito. Quer dizer, aplica o seu coração em conhecer a Deus, né? E servir a Deus. O que acontece? Por causa do coração corrupto, por demais enganoso do homem, ele passa a servir a criatura, o que foi criado, ao invés do Criador, e passa a inventar muitas formas para servir a Deus. Mas não deve ser assim.
Porque aí a pessoa entra numa situação, numa adoração falsa e uma adoração adulterada. Passa a adorar e a servir a criatura e não ao Criador. Passa, muitas vezes, a servir a si mesmo. Não? Passa a servir a si mesmo. Então, essa pessoa tem um Deus, criou um Deus que é imaginário, um Deus que serve a ela, um Deus mordomo. E o que nós devemos dizer? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? As pessoas querem muito de Deus, querem reparar isso? Muito de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas poucos vão dizer: o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer que eu sirva o Senhor? Então, tem que aplicar os nossos esforços, a nossa energia, o nosso tempo. Ele há de ser dedicado ao Senhor. Dedique ao Senhor tudo isso. Aí você estará invocando o nome do Senhor, buscando ao Senhor. E se você assim fizer, você vai achar as respostas que você precisa, a direção que você necessita, a provisão que você precisa dela. Você vai achar os caminhos do Senhor, e a unção poderosa virá sobre a sua vida, uma unção fresca. O reino de Deus não é para preguiçosos, porque o preguiçoso fica presumindo: eu sou de Deus, eu já sou salvo, eu nem preciso ir a cultos, eu nem preciso orar, eu nem preciso fazer nada, porque eu já sou salvo. Lendo engano, meu irmão. Aí você está rejeitando a Deus, porque Deus quer se relacionar com você. E Ele quer que você se relacione com Ele. É questão de amizade com Deus. É questão de amar a Deus. É querer estar junto com Deus. Se você for olhar nas Escrituras, Enoque, da onde vem o nosso nome, o nosso xará, ele não curou ninguém, não pregou por ninguém, mas Deus o tomou para si. Por quê? Porque ele andava com Deus. É essa que deve ser a nossa vida: andar com Deus, viver com Deus. Enquanto as pessoas procuram muito poder de Deus, procuram favores de Deus, não é errado fazer isso, mas sobretudo nós devemos buscar em andar com Deus. Se você anda com Deus, Deus está contigo. Mas se você o deixa de lado, Ele vai te deixar de lado também. Então, nessa palavra aqui, nesse conselho, nós devemos tomar para nós. Serve-o com um coração perfeito. O que é um coração perfeito? Aquele coração que realmente deseja Deus. E realmente deseja Deus, deseja conhecer a Deus, deseja conhecer os mistérios de Deus, deseja andar com Deus, estar com Deus, viver com Deus. Esse é o coração perfeito. O que acontece, no coração corrupto do homem? O homem quer se servir de Deus, o homem quer vantagens para si, mas não quer nada com Deus. Até às vezes se fala de Deus, mas porque Deus, ele olha ao coração do homem, Ele olha o seu interior, a sua verdadeira intenção. Deus ama a verdade no íntimo. Não adianta criar situações, não adianta criar imaginações, não adianta fazer uma carinha de santo, colocar até uma capa, andar curvado, falando que é de Deus, mas Ele está olhando a verdadeira intenção do coração. Qual é? É essa que Deus vê. Ele ama a verdade no íntimo. Você pode enganar homens, você pode
né, enganar multidões, mas o que se passa, o que é no seu coração? O que se diz por aí, fazem obra, está falando que está fazendo obra de Deus, mas está procurando se enriquecer, está procurando vantagens para si, está procurando dominar sobre as pessoas. Olha, não deve ser isso o nosso coração, meu irmão. E o nosso coração deve ter sinceridade para o meu Deus, eu te quero, Senhor, eu te amo. Aí, né, você vai servir ao Senhor com inteireza de coração. As pessoas vêm muito para Deus, falam de Deus, mas o que elas querem é se arranjar. Querem, não é, muitos luzes de ribalta, né? Querem estar no palco, querem ser vistos. E Jesus já rebateu isso com todas as forças. Hipócritas e fariseus, vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro está sujo. Vocês alargam os filatérios das vestes de vocês, mas o coração de vocês não é esse. Então, Deus, nós não podemos ter uma atitude de hipocrisia, aparecer coisas que nós não somos. Mas na verdade nós não somos, mas nós procuramos ser, invocando o nome do Senhor, buscando o Senhor com sinceridade de coração. Me ajuda, Senhor. O Jesus, ele é compassivo, ele se move de compaixão pelas nossas fraquezas, Então é Ele que nos fortalece, é Ele que nos prepara para vencer as astutas ciladas do inimigo, as armadilhas da vida, as situações adversas. Ele vai nos ajudar, Ele é ajudador, mas Ele fala: me sirva com o coração perfeito, me sirva de todo o seu coração, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O que é uma alma voluntária? Ninguém precisa impelir você, ninguém precisa obrigar você, ninguém precisa dizer para você o que você vai fazer, mas o seu coração vai se mover. O que você vai fazer? Você vai fazer os seus movimentos para Deus. É que é uma alma voluntária. Ninguém precisa dizer para você o que você vai fazer. O teu coração vai impelir, porque você serve ao Senhor com um coração perfeito. E não espere nenhuma paga. Eu vejo as pessoas querendo negócio com Deus, troca com Deus. Não faça isso, não faça isso. Se dispõe a servir ao Senhor voluntariamente. Aí você vai fazer isso porque o pastor está me mandando? Meu Deus, não faça isso. Olha o que precisa, o que necessita, e se adiante. Isso é um coração voluntário, meu irmão. É esse coração que Deus está esperando de nós. É esse, né? Enquanto a Pedro, né, na sua humanidade, ele chegou para Jesus e falou assim: nós deixamos tudo, e o que nós vamos ganhar com isso? Né? Quer dizer, ele queria lá já uma retribuição, queria uma recompensa, queria um lucro. Meu Deus, o lucro dele foi ser crucificado de cabeça para baixo. O negócio com Deus as coisas são diferentes. Então, mas tem um discípulo que o Senhor não amava, que é João, né? Inclinado sobre o seu peito. Meu Deus, João está andando com Jesus, está considerando, ele ama Jesus, ele se inclina sobre o peito dele, ele se entrega totalmente, e ele, né, tem uma vida longa e é extremamente usado por Deus, teve as revelações do Apocalipse, porque servia a Deus com um coração voluntário, né? Não precisa, muitos, né, querem a retribuição. Não tem essa retribuição. Deus paga muito bem, meu irmão. Deus paga muito bem. Ele é bom. E ele não fica devendo nada para ninguém. Mas tenha uma alma que o serve de forma voluntária. Quantas pessoas
só se movimenta para Deus quando são obrigadas, ou quando tem um lucro aparente, um ganho aparente. Não deve ser assim, né? Pessoas fazem questão de tudo, né? Precisa da pessoa para fazer isso, fazer aquilo, né? Mas eu não posso perder o meu dia de trabalho. Olha, meu Deus, nunca pensa assim. Faça para o Senhor, faça, tenha coração, se mova, né? E Deus vai se mover para você, Ele vai se agradar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos ao pau e à pedra, não, meu irmão. A seres inanimados. Nós não servimos a objetos, ao pau, à pedra. Nós não servimos àquele que não pode falar, não pode ver, não pode fazer nada. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Confia nele. É o que diz a palavra: entrega o seu coração ao Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Você confia nele, tudo mais ele fará. Ele faz tudo mais, irmão. Ele não é um Deus de engano, ele não é um Deus de mentira. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, irmão. O que vem dele é dele. Quando servimos a ele com interesse de coração, e quando somos voluntários, de alma voluntária para Deus, Deus até prepara situações difíceis para nós. Preparou para Davi uma situação difícil, um gigante na frente dele. Para quê? Para quê? Por quê? Era para promovê-lo. Ninguém conhecia Davi, um menino lá no campo, ninguém conhecia, mas Deus falou: eu quero promover esse moço. Esse moço é segundo o meu coração. Esse moço já lutou com o leão, com o urso e já venceu. É esse que eu preciso, porque ele é voluntário. Ele tinha um coração perfeito. É isso. Aí ele prepara uma situação: eu vou te promovendo, gente. Quem vai entender a lógica de Deus, meu irmão? Quem vai entender? Mas fique com Deus. Antes a lógica de Deus do que a do homem. Antes a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, do que a sabedoria do homem. Por isso que a gente não confia no homem, né? Confiar em si mesmo, nas suas habilidades, nas suas possibilidades, no que você faz, na sua força, né? No seu próprio entendimento. Ai daqueles que se instruíram no seu próprio entendimento. Isso é o coração corrupto. Ele entende, ele criou Deus imaginário, como ele vai servir, o que ele vai fazer. Não? Então Deus procura, isso é ter um coração que adora a Deus em espírito e em verdade, ter coração perfeito e ter uma alma voluntária, né? Adiante-se, o que é necessário fazer, o que é preciso fazer, né? O que, né? Se disponha aquela mulher que foi a Jesus à mesa, né? Jesus não pediu nada para ela foi lá e pega um vaso do perfume caríssimo, né? Era caro, dava acho que 300 denários, era um ano de serviço para comprar um frasco daquele perfume. E ela, o que ela faz? Ela vinha numa garrafinha de mármore, ele misturava com uma tampinha ali, colava com o cimento e colocava ali, né, um nardo caríssimo. O que ela faz? Ela pega aquilo, né? Ela poderia se enfeitar, se perfumar, né? Ela podia olhar para si, mas ela olhava para quem ela amava. Para quem ela amava, para quem ela viu que é o Senhor, meu irmão. Ela se entrega ali, ela quebra a hora que ela quebra o gargalo da garrafinha, aquele cheiro, aquele perfume recende, né, todo o recinto ali, e ela começa a ungir Jesus, a lavar e enxugar os seus pés com os seus cabelos. E ela foi o quê? Ela foi censurada, meu irmão. Ela foi censurada. Mas alguém falou para ela fazer? Jesus determinou para ela fazer? Não. Foi a alma voluntária dela. Ela se moveu no seu interior, meu irmão. Deus não esperou
nós venhamos a nos mover no nosso interior para dedicarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É isso que Deus espera. Mas as pessoas, pelo contrário, se folgam, se regalam, sentam-se à mesa e esperam que Deus venha servir-nos. Ora, não é assim. Não é assim. E Judas, logo Judas veio e falou assim: Senhor, não deixa não. Olha, ao menos que pega esse. Olha, ela fez algo que não passa na contabilidade, Senhor. Ela desperdiçou um perfume caríssimo, ao menos que fosse vendido e dado aos pobres. Meu Deus, ele falava isso, não é porque ele amava o Senhor, não é porque ele servia a Deus. Ele falava isso porque ele era ladrão, e ele era o tesoureiro de Jesus, meu irmão. Ele era o tesoureiro. E ele lançava no bolso tudo que se lançava na bolsa ali, nas contribuições para aquela obra. Ele falou isso não é porque amava o Senhor, é porque era ladrão. E o que Jesus fala para ele? Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim não. Ela está fazendo isso, ela está fazendo uma grande obra, ela está me ungindo, para que eu seja entregue na mão dos transgressores, seja crucificado. Então, meu irmão, há uma voluntária diferente. Ninguém te obriga. Ninguém te obriga. Você se move. Se você ainda não se moveu, fala com Deus. Você não me mova. Mova a minha alma. Fala-se do amor, a Bíblia, ela descreve o amor. Uma das características é não pensar nos seus próprios interesses. O amor não pensa nos seus próprios interesses. E a humanidade já inverte tudo. Eu amo por causa disso, por causa daquilo outro. Ame com um coração voluntário, com uma alma voluntária. Não pense nos seus, não procure os seus próprios interesses para servir a Deus, meu irmão. É isso que essa é a instrução para Salomão, meu irmão. Essa é a instrução para nós. Não, para servir a Deus, não busque os seus próprios interesses, porque Deus é amor e Ele já deixou para nós a característica do que é o amor. O amor tudo sofre, tudo espera, meu. Tudo espera. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Não adianta querer parecer ser. Não adianta fingir ser hipócrita, tecer uma imagem, uma figura de que você é pessoa de Deus. É isso que ele está falando. Não adianta. Deus vê o coração. E quando ele fala do coração, é o que se passa no mais íntimo nosso. E o que passa no mais íntimo do nosso interior, nós não podemos fingir, porque ele está lá. E é lá que Deus vê. É lá que Deus vê. Como Samuel foi ungir Davi, pegou um chifre, pôs óleo no chifre, e Deus vai lá na casa de Jessé e unge para mim um dos filhos dele. E Samuel vai. E Samuel tinha 80 anos de vida com Deus, irmão. Nunca passou a navalha sobre sua cabeça. Ele tem um voto do nazireu. Ele fazia 7 tranças na cabeça, enrolava o cabelo dele. O que é isso? É uma consagração a Deus. Ele fez isso.
Você não precisa fazer isso, porque agora é diferente. A circuncisão é do coração. É esse coração que Deus está querendo ver. É ele que Deus vê. E ao chegar à porta, ele é recebido por Eliabe, um dos irmãos mais velhos de Davi ali. E ele olha e vê Eliabe com um porte de rei. O rapaz era belo de aparência, era forte, e ele falava com educação, ele se portava como um rei, era como um diplomata, né? Aí Samuel, traído pelos seus olhos, né? Ele diz: você é esse que o Senhor escolheu. Meus olhos estão contemplando o futuro rei de Israel. O que Deus fala com ele? Esse aí eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. Então não procure aparências, procure ser, procure a essência e não a aparência. O mundo vive de aparências, mas você, como servo de Deus vivo, você deve viver de essência. Muitos podem ver a roupa que você está vestindo, o jeito que você está falando, o jeito que você se veste, o jeito que você se porta, mas o coração quem conhece é o Senhor. E não adianta dizer: o meu coração, o Senhor conhece o meu coração. Mas para ter um coração segundo Deus, como Davi era, nós devemos conhecer o nosso Deus de coração. Porque as pessoas: Deus conhece o meu coração, mas o coração está cheio de iniquidade, cheio de transgressões. Mas é esse que Deus está vendo. Então, por isso que ela sirva o Senhor com um coração perfeito, sirva o Senhor com um coração limpo, e tenha uma alma voluntária para servir a Deus, porque Ele esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Pessoas olham, fazem uma aparência, mas a imaginação está errada. A imaginação deve ser conforme a Deus. Os pensamentos estão errados, eles estão equivocados, eles devem ser conforme Deus. E a palavra já nos ensina como pensar. Como pensar. Ele diz lá, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é responsável, tudo que é real, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a palavra diz até aos que jejumam: esse é o jejum que eu escolhi? Vocês jejuam para contendas e rixas, para se fortalecerem, para ter ânimo, para guerrear com as pessoas, né? Vocês se inclinam a cabeça como um junco, né? O junco ele se prostra, ele se inclina e anda aí, né? Como se estivesse carregando um peso nas costas. Não, formalizei o rosto, alegra o teu espírito, e nem deixa perceber que você está jejuando. Mas jejum para o Senhor. Muitas vezes ele diz: Senhor, nós jejuamos nós, o Senhor não se atenta para isso. Por que, Senhor? Você por acaso é para mim que vocês jejuam? Não é para vós outros que vocês assim fazem? Não buscam vocês o seu próprio interesse? Servir a Deus é renúncia, é dádiva, sem procurar recompensa alguma. E o Senhor é o Deus da recompensa. Aí fala que Ele sabe o que nós necessitamos. E o Senhor lava o nosso coração, lava o nosso pensamento, lava a nossa imaginação. Que o Senhor varre de nós toda hipocrisia, todo fingimento. Às vezes nós fingimos para nós mesmos,
Criamos uma figura de nós mesmos como santo, como bons, como perfeitos, até como mais santo do que os outros, e desprezamos até os outros. Somos carentes de Deus e devemos ter esse coração circuncidado. Ele diz: não rasgue as vossas vestes, porque os judeus, numa situação de indignação, de problema, de dificuldade, eles rasgavam as vestes dele. Não rasgue as vestes, rasgue o coração. É o coração, é o mais íntimo nosso, é a verdadeira razão, o verdadeiro motivo pelo qual buscamos a Deus, servimos a Deus. Se você buscar, Salomão, se o buscares, será achado por ti. Como as pessoas falam de problemas delas, de dificuldades delas, meu Deus, olhe bem, murmurações sobre murmurações, dificuldades sobre dificuldades, falam a respeito só disso. Mas volte os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor. Passe a buscar Ele, né? Você busque e você será e Ele se deixará achar. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, é uma busca constante, é relacionamento constante, é um estilo de vida, é um modo de vida. Servir a Deus é um modo de vida. Não é dizer: eu vou ao culto, eu faço uma oração e está tudo bem. Não, meu irmão, é muito mais do que isso. É um estilo de vida. Você respira Deus, você respira Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E quando ele diz: em tudo dai graças, até nas dificuldades, nas oposições, nos problemas, nas barreiras que você deve enfrentar, que você deve superar, dá graças pela a tua fragilidade, a sua dependência a Deus, meu irmão. Sou dependente do Senhor, socorre-me, Senhor. Invoquei o nome do Senhor e o Senhor se inclinou para mim. É preciso entender a dependência de Deus. Nós somos dependentes. É preciso entender que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes, mas pela nossa atitude, nosso comportamento, pela a nossa disposição de coração e de alma, é que nós conhecemos ao Senhor e saberemos o que Ele faz e como nos atende. Se você falar em Gênesis, né? No capítulo 4, verso 26, e a Sete nasceu um filho e chamou o seu nome Enoque. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Precisou nascer um na geração humana para passar a invocar o Senhor. O Senhor digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Então invocai o nome do vosso Deus. Aqui Elias falando com os profetas de Baal, é invocar o Deus certo, é invocar o Deus legítimo que criou todas as coisas, né? Ele está em 1 Reis 18, 24. Ele diz aqui: então invocai, né? Elias falando com os profetas de Baal, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa, é
nosso Deus responde com fogo. Pessoas aí achando que estão servindo a Deus, mas estão invocando a deuses errados, estão invocando a Baal e não tem resposta. E quando nós falamos que Deus fala conosco, por isso ele ficou doido, ele está alienado, ele está vivendo por uma imaginação de engano. Deus é vivo. Deus está vivo e vivo para todos sempre. Se você invocar a Ele, Ele se deixará achar de você. Invocar em nome do Senhor. Outros, e tomaram o bezerro que eles deram e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então se feriam com lanças, invocando a Baal, mas resposta nenhuma havia. Então Deus, Ele quer ser invocado, Ele quer relacionamento. Ele quer não apenas orações, mas um estilo de vida que ora, que adora e que se consagra ao Senhor e que confia nele e que mostra para Ele até as fraquezas. Ele é capaz de se condoer com as nossas fraquezas e nos trazer solução em tempo oportuno. Ninguém é super-homem. Deus não criou ninguém autossuficiente. Deus nos criou dependente dele. E a Ele toda a honra, glória, louvor, adoração, domínio, trono, soberania, majestade e poder. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Por isso que Ele veio trazer a luz, Você veio cultuando, você vê o que é luz e o que é treva. Luz é entendimento, é compreensão de quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus quer, É buscando na palavra que você vai receber a luz, E você terá o Espírito Santo, o autor intelectual das Escrituras, para te orientar. Então o que vai acontecer? Todo o seu pensamento está em cativa obediência de Deus. Ele vai amoldar o seu pensamento, Ele vai destruir os deuses imaginários, Ele vai levar você a lançar fora os deuses estranhos, Ele vai te levar a conhecer a Deus, Ele vai te levar a confiar em Deus, em nome de Jesus. Haja luz sobre a tua vida. A luz é a verdade, a luz é a palavra, a luz é o entendimento, e as trevas é a ignorância. As pessoas que vivem segundo as suas próprias imaginações, criando um Deus imaginário que não fala, que não ouve e que nada pode fazer. Confia no Senhor, entregue os caminhos do Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Haja luz sobre a tua vida, receba esta palavra. A distância não é uma barreira. Seja curado, seja abençoado em nome de Jesus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo, invoca o Senhor, Ele te dará respostas em nome de Jesus. Amém.